Fala, gente, professor Cleison aqui na área e hoje nós vamos falar sobre a amplitude e o comprimento de onda e a equação de propagação das ondas, ok, gente? Então, continuando aqui nosso assunto de ondas, vamos falar sobre amplitude, tá? Então, o que seria amplitude? Aqui eu desenhei uma corda, tá? Uma perturbação em uma corda, ok? É, Desconsidere o desenho, né, que não ficou muito legalzinho. Eu desenhei essa perturbação em uma corda. Essa linha pontilhada aqui do desenho, ela nada mais é do que o ponto de equilíbrio da corda. Se a corda não estivesse sendo perturbada, ela estaria aqui nesse ponto, em cima dessa linha pontilhada. E aqui eu quero só lembrar para vocês de na verdade, três conceitos, beleza? O primeiro deles é o seguinte, é amplitude, tá, gente? A amplitude é a distância entre o meio, né, que é o ponto de equilíbrio, tá? E a crista, tá? Lembrando que a crista é o ponto mais alto e o ponto mais baixo é o vale. Ou seja, a amplitude ela é do meio até a crista ou do meio até o vale. Então, do meio até a crista é a amplitude e do meio até o vale, que é o ponto mais baixo, também é amplitude. Beleza, gente? Um conceitozinho também que é muito importante, que ele está presente demais em vestibulares, Enem, provas militares, é a questão do comprimento de onda, tá? Então, o que seria o comprimento de onda, né? O comprimento de onda, ele é nada mais do que ele é a distância entre dois vales ou duas cristas, certo? Então, se eu tenho dois vales, a distância entre dois vales, ó, entre este vale, né? Nesse caso aqui, entre este vale e esse outro, eu tenho um comprimento de onda. Se eu tenho a distância entre duas cristas, né? Esta e esta, eu também tenho um comprimento de onda. E eu vou dar uma dica para vocês aqui, tá? Que geralmente é cobrado em provas, principalmente essa dica aqui, tá? É o seguinte, ele não te dá uma oscilação, uma perturbação completa que nem essa aqui, né, do exemplo. Ele vai te dar um tio, beleza? Então, preste atenção. Se eu tenho um tio, tá? Que é um ciclo, beleza? Se você pegar esse aqui e sobrepor em cima do outro, você vai ver que tem um ciclo. Isso aqui também é um comprimento de onda, certo? Dica aqui para você que vai fazer vestibular, que vai fazer prova. Se ele te der um tio que nem esse, beleza? Uma pequena perturbação entre essa ponta, tá? E esse outro aqui também é um comprimento de onda, tá? E depois que você conheceu o comprimento de onda, eu tenho que falar da equação da propagação das ondas, tá? A equação da propagação das ondas, ela relaciona o que? A velocidade, tá? O comprimento de onda e a frequência que a gente viu na aula anterior. Beleza, gente? E aqui eu trouxe um exemplo, tá? Trouxe um exemplo que vai mostrar melhor a aplicação dessa equação. E aqui eu não posso deixar de falar o seguinte para vocês, tá? A velocidade no Sistema Internacional de Medidas, a gente já conhece de aulas anteriores, que é o metro por segundo, ok? O comprimento de onda, ele tem que ser em metros, tá? E a frequência tem que ser em hertz, tá? Em hertz é 1 por é, um, é, é 1 sobre segundo, né? Que a gente já viu lá atrás também, né? E aí eu quero lembrar o seguinte para vocês. Ele pode dar para vocês a frequência em RPM, né? RPM é rotações por minuto, tá? E Hertz é segundo. Então é só você converter. Já você sabe que um minuto tem 60 segundos, então é molezinha, você converte, tá? E se o comprimento de onda estiver em outra, por exemplo, em centímetros ou quilômetros, você também converte, porque a velocidade ela tem que ser em metros por segundo. Beleza? Vamos aqui resolver aqui um exemplo aqui para a gente ver a aplicação desses conhecimentos que a gente está aprendendo. E o seguinte, uma onda periódica se propaga com frequência de 2 Hz conforme a figura. Tá aqui, tá? Tá aqui essa onda aqui, ela tem 2 Hz de frequência, tá? E aqui você vê que ela tem uma medida de 3 metros aqui e 1 metro aqui. Então, a primeira pergunta que ele diz é qual é o comprimento de onda. Então, de cara, você já mata que o comprimento de onda é 3 metros, né? Porque você está vendo aqui, e se você fizer isso, você vai errar a questão, porque está errado, né? Porque você viu que comprimento de onda é a distância entre dois vales, tá? Dois vales ou duas cristas. E nesse caso aqui eu tenho 3 cristas, né? Então, se você pegar aqui, ó, você vê que daqui para cá, né? Desse pico, tá? Que é dessa crista até essa outra crista, eu tenho um comprimento de onda aqui, né?
E dessa crista até essa outra crista aqui, eu também tenho um comprimento de onda, né? Então, você vê que aqui tem dois comprimentos de ondas e ele mede 3 metros, tá? Então, se você fizer a conta matemática rapidamente aqui, você vai ver que o comprimento de ondas é 1,5 m, né? Mas eu vou fazer aqui a matemáticazinha básica aqui para vocês verem, tá? Caso fique alguma dúvida. Então, vamos lá, né? Um comprimento de onda mais um comprimento de onda é igual a 3 metros, de acordo com essa figura aqui, né? Então, um comprimento de onda mais um comprimento de onda, 2 comprimentos de onda igual a 3, tá? Então, o comprimento de onda vai ser 3 dividido por 2, e o meu comprimento de onda nada mais é do que 1,5 m, certo? Lembrando que no SI o comprimento de onda tem 100 metros. A amplitude, essa aqui também é outra moleza, até você vai olhar aqui para a figura aqui, tá? E o que é que você vai ver? Você vai ver que a amplitude é o quê? É 1 metro, né? Então você vai matar de cara e vai botar aqui 1 metro e você vai errar de novo essa questão que ela não é 1 metro, tá? Então lembra que a amplitude é do ponto de equilíbrio, tá? Ou seja, aqui do meio até a crista ou do meio até o vale, né? Então aqui você vai ver o quê, né? Que aqui ele está medindo, tá? Dessa parte inferior até a parte superior. Então logo a minha amplitude é quanto mesmo? É 1 metro, é 1 metro e meio, é 1 metro, né? Não, não é 1 metro, gente. É meio metro, beleza? A amplitude é meio metro, certo? Agora ele determine o período. Como é que eu vou determinar o período? Se eu te deu a frequência, você determina o período, né? Como é que eu faço isso, professor? Se você pega aqui minhas aulas anteriores aqui, você vai ver o seguinte, tá? Que o período, que é T, é igual a 1 sobre F, que é a frequência, tá? Então, se ele deu a frequência de 1 Hz, de 2 Hz, então o que é que você vai fazer, né? Então, o meu período vai ser 1 sobre 2. E 1 sobre 2 nada mais é do que meio, tá? Então, meu período, né, é 0,2. O período é dado em que mesmo? Em segundo, né? Então, o período é meio segundo. Beleza? E determina a velocidade, tá? Então, a velocidade é essa equação aqui de propagação das ondas, tá? A velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. Aqui você coloca aqui, ó. Velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. Então, minha velocidade vai ser igual. Quem é meu comprimento de onda, que eu descobri na letra A? 1,5 m, né? Vezes a minha frequência, que está aqui, tá? Frequência é 2 Hz, tá bom? Tá aqui na questão, ó. Então, 2 Hz vezes 2. Então, logo minha velocidade é nada mais é do que 3 metros por segundo, né? Que 1,5 vezes 2, 3 metros por segundo. E é isso aí. Molezinha, um abraço para você que me acompanha pelo meu canal, que acompanha, assiste sempre as minhas aulas. Eu espero você na próxima aula. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Valeu, tchau, tchau e até a próxima aula.